A vida é feita de momentos felizes. Você não tem felicidade o tempo todo. Você chora, você se angustia, você se desespera, você clama, você briga com Deus. O nosso mundo não é um mundo feliz. Mas nós temos momentos felizes. Os momentos em que estamos aos pés de Jesus são momentos felizes. Os momentos em que estamos na casa de Deus são momentos felizes. Os momentos em que podemos dedicar uma criança ao nosso Deus e nosso Pai é um momento feliz. Hoje a mensagem intitula-se O Poder da Oração Intercessória. Oremos ao Senhor. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Faze-nos entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Ouve a nossa prece. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6 e o verso 12. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6 e o verso 12, nós lemos um conselho que Paulo dá. Efésios capítulo 6 e o verso 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra seres humanos que nós temos que lutar. O ser com quem nós temos que lutar não é alguém que possamos pegar e colocar as mãos. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A nossa luta é contra os seres espirituais do mal. Os seres espirituais do mundo tenebroso. Meus queridos, estamos envolvidos, queiramos ou não, com a nossa participação ou não, estamos envolvidos num grande conflito, num conflito cósmico. Mas o campo de batalha se centralizou no planeta Terra. Nós vivemos aqui no planeta Terra, trabalhamos, comemos e dormimos. E às vezes não nos apercebemos que estamos fazendo tudo isso num campo de batalha. Com balas passando por cima da nossa cabeça. Com pessoas morrendo, com pessoas indo para o hospital, com pessoas passando fome, com famílias sendo destruídas. Estamos plenamente num campo de batalha. Este mundo tem o conflito de dois poderes. E os filmes apresentam bem esses dois poderes. O poder do mal, o poder do bem. Jesus Cristo representa o bem. Satanás representa o mal. Jesus é real. Satanás também é real. Uma das artimanhas de Satanás é fazer as pessoas crerem que ele não existe. Mas ele existe. E nós sentimos todos os dias a presença do mal no mundo e a presença do mal na vida das pessoas. Mas bendito seja Deus, nós sentimos também na nossa vida a presença de Jesus. A presença do bem. A influência do bem e da luz. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: um menino nos nasceu. Aleluia por ele. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o meu Deus. Este é o seu Deus, o nosso Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Que morreu e que ressuscitou e que subiu ao céu como representante da família humana. Ele carrega as nossas dores.
Ele intercede por nós e Ele também intercede por aqueles por quem intercedemos. Satanás é o príncipe das trevas. Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Satanás é o inimigo de Jesus e inimigo de todos os que amam a Jesus. Você ama Jesus? Então você tem um inimigo, que é Satanás. A luta do cristão não é contra homens e mulheres, e sim contra seres espirituais das trevas. Só há um poder para derrotar Satanás, o poder de Jesus. O Espírito Santo. Só existe um nome que faz tremer o reino das trevas, o nome de Jesus. Ao pronunciar o nome de Jesus, os demônios fugiam, apavorados. Saíam gritando, saíam rosnando, saíam berrando, mas eles saíam. Porque não há poder tenebroso que consiga permanecer frente a Jesus. Não há. Quando Jesus chegava num lugar, Satanás era expulso. Quando Jesus entra numa casa, o mal é expulso. Quando Jesus Cristo entra numa igreja, o mal é expulso. No livro Desejado de Todas as Nações, nós lemos na página 431. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades. Somente súplica fervente, súplica perseverante, pode trazer para você e para mim o poder do Espírito Santo para vencermos os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. E nessa batalha, meus queridos, não existe campo neutro. Nossas crianças estão neste campo de batalha. Nossos filhos, nossos jovens. Todos eles estão envolvidos numa batalha. Ou estamos sob o poder de Jesus, ou estamos sob o poder de Satanás. Cada palavra que sai da sua boca e da minha boca, ela vem carregada com sentido. Ela vem carregada de conteúdo. Ela não é palavra vazia. Não existem palavras vazias. Todas as palavras são cheias de conteúdo. Ou do céu, ou do reino das trevas. Ou estamos sob o poder de Jesus, ou estamos sob o poder de Satanás. Servos de Jesus ou servos de Satanás. Não existem pessoas livres no mundo. Ah, eu quero liberdade. Eu quero ser livre. Que pena. Nunca ninguém foi e nunca ninguém será livre. A Bíblia diz em Romanos 6,16: ou somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da justiça para a vida eterna. Sempre servos. Sempre servos. Nunca nada mais do que servos de Jesus ou servos de Satanás. Romanos capítulo 6, verso 16. Abra sua Bíblia e vamos ler esse texto de Romanos capítulo 6 e o verso 16. Não sabem vocês que a quem vocês se apresentam como servos para obedecer, aí são servos de quem obedeceis. Ou vocês são servos do pecado para a morte, ou vocês são servos da obediência para a justiça. Sempre servos. E agora o capítulo mesmo 6 e o verso 18. Libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Libertos da servidão do pecado. Agora somos servos da justiça, da obediência para a honra e glória de Deus. Sempre servos. Não existem pessoas livres no mundo. Toda alma, diz Desejado de Todas as Nações, página 450. Toda alma que se recusa a entregar-se a Deus, acha-se sob o domínio de outro poder. Este é um sermão assim bem realista, não é? Não é para enganar, passar a mão em cima de você e falar, não, você não aceitou Jesus agora, mas... Não, você não aceitou a Jesus agora, você está sob o poder de Satanás.
Não podemos mentir, irmãos. Não podemos enganar as pessoas. Jesus disse: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe campo neutro. Ou estamos de um lado do campo de batalha, ou estamos do outro lado do campo de batalha. Mas é batalha. Não pertence a si mesma, diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Ninguém pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas está na mais abjeta servidão. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames do seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. A pessoa que diz: eu sigo o que eu penso, o que eu quero, a minha vontade, eu sou livre, não gosto de ninguém mandando em mim. Que pena, que pena. Quem manda em você é Satanás. Aqueles que não gostam que ninguém mande neles, que querem livres, não querem que ninguém interfira. A cabeça já foi feita por Satanás. Satanás quer que as pessoas pensem que elas são livres, porque enquanto pensam que são livres, é porque estão sob o seu poder. Porque quem está com Jesus sabe que é servo. Os servos de Jesus, que vivem em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Jesus me salva e Jesus se torna o Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, Ele diz: vá e não peques mais. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Queridos, na verdade nós não possuímos a capacidade para nos livrar do poder de Satanás. Não possuímos. Mas quando desejamos ser libertos do pecado, e em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós, superior a nós, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo. Amém? Quando eu clamo, quando você clama, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero ser servo de Jesus. Os céus se movimentam, os anjos se movimentam, e o poder do Espírito Santo desce sobre você. A Bíblia conta no capítulo 15 de Lucas. No capítulo 15 de Lucas nós temos 3 histórias. Abra sua Bíblia lá em Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aqui temos 3 histórias. A história da ovelha perdida, a história do dinheiro perdido, a dracma perdida, e a história do filho perdido. Lucas capítulo 15, irmãos. Eu dou glória a Deus, porque através destas 3 histórias, Jesus nos ensinou que não existem casos perdidos, não existem casos sem esperança, não existem pessoas por quem não vale a pena orar. O poder da oração intercessória. Queridos, se nós soubéssemos quanto poder existe numa oração intercessória, nós oraríamos muito mais. Muito mais. Por que termos uma lista de oração? Por que fazermos um ministério de oração intercessória? Lucas capítulo 15 fala da ovelha perdida. A ovelha perdida conhecia o amor do pastor. Conhecia o amor do pastor, porque ela fazia parte do rebanho. Quantas vezes ela esteve nos braços do pastor? Ela sabia que o pastor a amava. Ela queria voltar para o rebanho, mas ela não sabia o caminho de volta. Mas a história conta que o pastor foi atrás, buscou-a, salvou-a, trouxe de volta. Houve salvação para ela. A Bíblia conta também da história da dracma perdida. Dracma perdida não tinha consciência de que estava perdida. O que é um dinheiro perdido? O que é uma moeda de $1? Uma moeda de $1 perdido na rua. Quanto sabe esta moeda? Que consciência tem ela de que está perdida? Alguma consciência? Não. Não tem consciência. A dracma perdida simplesmente não tem consciência. Não conhece o amor do seu dono,
não sabe que está perdido? Mas a Bíblia conta que a dona desta dracma perdida procurou até encontrar. E encontrou. A história que Jesus conta na parábola, nas 3 parábolas, nenhuma termina em fracasso. Nenhuma termina em desilusão. Você não vê um pastor voltando de braços vazios. Você não vê uma dona varrendo a casa e remexendo os móveis e finalmente não encontrando nada. Não. Todas terminam em vitória do amor de Jesus. Vitória da graça infinita de Deus. E finalmente a história do filho perdido. Ele conhecia o amor do Pai. Ele sabia o caminho de volta. E ele voltou sozinho. Sozinho em termos, o Espírito Santo o trouxe. Queridos, qualquer caso, os ímpios são representados por aqueles que não têm consciência de que estão perdidos. As ovelhas representam aqueles que já pertenceram ao bom redil e que nunca voltarão se alguém não buscá-la. E o filho perdido representa aquele que, mesmo que ninguém busque, o Espírito Santo vai trazer. Eles voltam. Mas em qualquer caso, há esperança. Não existem casos perdidos para Deus. O ministério de uma oração intercessória, irmãos, é válido em qualquer caso. O ministério da oração intercessória funciona. A graça é um atributo de Deus exercido para com as indignas criaturas humanas. Não buscamos a graça. Foi ela que nos buscou. Deus se regozija de conceder-nos sua graça, não porque somos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à misericórdia de Deus é a nossa grande necessidade. Por que nós deveríamos ter uma lista de orações? Eu tenho uma lista de orações. Tenho cerca de 20 nomes. O primeiro nome é Leila Regina. Queridos, por que temos uma lista de orações? Há muitas pessoas que nós queremos ver no céu. Amém? Queremos nos encontrar lá no céu. Estas pessoas deverão estar na sua lista de oração. A sua lista vai ser diferente da minha. Você vai encontrar pessoas desconhecidas e estranhas que Deus fez com que cruzassem o seu caminho, ou no estacionamento, ou no trabalho. Pessoas estranhas, desconhecidas, mas que cruzaram o seu caminho. E você vai ser impelido pelo Espírito Santo a colocar o nome daquela pessoa na sua lista de oração. Os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos amigos, os estranhos que cruzam o nosso caminho, deveriam entrar para a lista de oração. Será que a oração intercessória faz alguma coisa? Faz. E na vida daqueles que não querem saber de Deus, e que não leem a Bíblia e não querem orar, e nem vão à igreja, tem algum poder a oração intercessória? Tem. Quando eu tinha dos 13 anos aos 17 anos, foi a pior fase da minha vida. Eu não lia a Bíblia, eu não ia à igreja, eu não queria saber de nada. Mas, meus queridos, eu também não conseguia praticar o mal. Tentei aprender a beber, mas que coisa horrível, não descia. Tentei aprender a fumar, que coisa horrível, não consegui. Tentei me tornar um adúltero, Deus bloqueou todos os caminhos, impediu. E os meus amigos me chamavam de o crente. Vamos levar o crente com a gente. Fui para o carnaval com eles. Comecei a pular com eles. Pular. De repente eu olhei assim, todo mundo pulando. Falei, estou pulando só porque estão pulando. Mas não estou achando nada de graça nisso. Queridos, eu não estava ali. Não era o meu lugar. Mas eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu não frequentava a igreja.
mas alguém estava orando por mim. Esta história de pensar, ele fez a decisão dele, paciência, bem que eu insisti, mas ele decidiu seguir o caminho de Satanás. Não, irmãos, nós não podemos aceitar isso. Para que existe a oração intercessória? Em favor dos que estão salvos? Não, a oração intercessória é em favor dos que estão perdidos. Em favor dos que sabem que estão perdidos. Em favor daqueles que estão perdidos e nem sabem que estão perdidos. Em favor daqueles que querem voltar, mas não sabem o caminho de volta. Em favor daqueles que querem voltar e sabem o caminho de volta, como o caso do filho pródigo. Nós devemos formar, irmãos, começando a escrever uma lista de oração. Você já tem a sua lista de oração? Comece a fazer essa lista de oração hoje. Não deixe para amanhã, porque Satanás vai dizer para você, amanhã você faz essa lista de oração. Não, irmãos. Comece a escrever num papel ou na sua agenda eletrônica, seja onde for, a sua lista de orações. E ela vai crescer cada dia mais. E as suas orações, em vez de serem de 2 minutos, vão passar para 5. De 5 vão passar para 10. De 10 vai passar para 20 minutos, ou 30 minutos, ou 1 hora. E de repente você vai descobrir, mas eu estou há 1 hora orando. Porque você tem lá 15, 20, 30 nomes, e você cita um por um, você não cita os nomes, você cita a vida da pessoa. Ela é isso, ela é aquilo, ela está enfrentando esse problema e aquele outro problema, o Senhor está intercedendo um por um, irmãos. Porque Deus abençoa especificamente as pessoas. As nossas orações devem ser específicas. Nada generalizado. Abençoa esta pessoa, Senhor. Abençoa como? Nós devemos saber que bênção específica ela precisa. Qual é o vício, qual é o pecado específico que amarra esta pessoa no mundo das trevas. Roger Morneau, alguns já leram o livro dele, Respostas Incríveis para a Oração. Roger Morneau desenvolveu um ministério de intercessão, um ministério de oração intercessória. Ele mostrou que mesmo orando por pessoas ímpias que ele nunca tinha visto na vida, funciona. Ele nunca tinha orado por uma pessoa desconhecida. E um dia ele estava estacionado no estacionamento, e 2 carros do lado dele, parou, 2 carros para lá, parou um carro verde. A mulher estava no volante, o marido, Estados Unidos, não é? A mulher no volante e o marido sentado ao lado. Ela desligou o carro e ele disse, você poderia ligar o carro de novo para eu subir o vidro? Porque eu esqueci. Ela disse, mas você é um imbecil mesmo, não é? Você não sabe que você tem que subir o vidro antes de eu desligar o carro? Aquilo ferveu o homem. E o homem começou a dizer palavrões e xingar a mulher e vomitar palavras, voar por todos os lados. E o Roger Morneau sentado no seu carro, olhando e ouvindo tudo. Diante daquele quadro, ele disse, Senhor, me mostra se realmente funciona. Se realmente vale a pena orar por alguém que eu nunca vi na minha vida. E ele começou a orar naquele momento. Orar para que o Espírito Santo fosse derramado ali, sobre aquele casal. Naquele instante ele começou a dizer, Senhor Jesus, por favor, perdoa este casal. Pelo grandioso poder do Espírito Santo, por favor, repreenda as forças demoníacas que estão oprimindo a mente deste casal. Abençoa a vida deles com a doce paz do teu amor. Nesse instante, a tempestade verbal parou. Por uns 20 segundos, nem o homem nem a mulher falaram nada, ficaram calados. E em seguida o homem quebrou o silêncio dizendo, Mary, eu estou arrependido por ter ficado tão irado com você. Eu não sei por que fico tão irado às vezes, mas eu sinto a raiva crescendo dentro de mim. Você me desculpe. Ela também pediu desculpas, desceram do carro, foram pagar o estacionamento, e ele não tinha moeda suficiente. Disse para ela,
amorzinho, por acaso você teria algumas moedas na sua bolsa? Ela disse, lógico que eu tenho. Você me chamando amorzinho, eu tenho tudo. Sabe que há muitos anos você não me chamava de amorzinho? E pegando no braço do marido, entraram no mercado. E o Roger Morneau estava ali, ouvindo tudo. E ele agradeceu a Deus. Louvou a Deus. Mas ele disse, Senhor, pode ter sido coincidência. Eu gostaria de ter mais uma experiência com uma pessoa ímpia, com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, para saber realmente se vale a pena orar e fazerem orações intercessórias, mesmo por pessoas que nós nunca conhecíamos. Isso aconteceu. De novo. Ele trabalhava vendendo anúncios em nas folhas Yellow Pages, folha amarela da lista telefônica. E ele foi visitar o dono de uma casa de material de construção. O gerente disse, olha, hoje não é o melhor dia para você falar com ele. Ele está mal-humorado. Volta outro dia. E ele voltou no dia seguinte, muitas tentativas, não conseguia falar com o dono da loja. Finalmente ele telefonou e conseguiu fazer um appointment para um dia, às 10 horas da manhã. Naquela quarta-feira ele chegou na firma e o gerente o atendeu e disse, olha, sua entrevista é para hoje, eu sei. Mas eu quero dizer para você que não é o melhor dia. O chefe está muito zangado, está muito bravo. Hoje ele chegou espantando todo mundo. Mas, se ele estourar com você, não leve a mal. Ele é assim mesmo. Tá? Ele anda... Levantou com o pé esquerdo, ele disse. E o gerente então o levou até a sala, cheia de vidros. Quando chegou, abriu a porta e pediu para que Morneau entrasse. E o homem estava atendendo um telefonema e disse, nem olhou para ele, manda ele sentar aí, eu estou ocupado agora. Ele continuou atendendo um telefonema. Terminando aquele telefonema, ele ligou, fez uma outra chamada e começou a falar com um gerente dele. E começou a xingar, a dizer palavrões, palavras por todos os lados, estavam voando. Roger Morneau falou, eu tive vontade de me levantar naquele instante e ir embora. Foi aí que eu me lembrei da oração que eu fiz a Deus, pedindo que me desse uma outra experiência, de orar por um ímpio e saber que Deus vai ouvir as orações, mesmo por pessoas que não conhecem a Deus, e que eu também não conheço. Naquele momento em que ele ouvia o homem xingando o gerente, ele começou a orar. Roger Morneau disse, querido Jesus, eu preciso da tua ajuda. Simplesmente não tenho vontade de orar por este homem. Na verdade, eu gostaria de sair daqui, agora mesmo. Mas o Senhor me instruiu que devemos amar os que não são amáveis. Por esta razão eu peço uma ajuda especial. Por favor, ajuda-me a ver este homem não como ele é agora, mas como ele será pela tua graça. Pelo poder do Espírito Santo. Naquele momento, meu coração se encheu de piedade por aquele homem. Purifica-o da condenação que ele trouxe sobre si mesmo, pelos seus atos perversos. Senhor Jesus, repreende as forças demoníacas que possam estar oprimindo a mente deste homem. Cerca-o com a atmosfera divina da luz e a paz do teu Santo Espírito habite sobre ele. Roger Morneau diz que, em questão de segundos, aquele homem parou de xingar e de dizer palavrões, e a conversa no telefone continuou. Ele dava pausas, e a gente entendia que do outro lado o gerente estava explicando o problema, e agora ele estava ouvindo. Finalmente a conversa terminou em calma. Ele desligou o telefone, voltou-se para Morneau, sorriu, se levantou da mesa, disse, muito prazer em conhecer você, meu nome é Denis, muito prazer, meu nome é Roger Morneau.
Olha, Roger, eu lamento você ter entrado na sala numa hora dessa. Essa conversa que você ouviu, ela não é rara não, ela está acontecendo todos os dias. Todos os dias eu estou brigando com todo mundo. Se não fosse o salário que eu pago para os meus gerentes, que eu pago o dobro do salário para eles, eu não teria nenhum trabalhando comigo. Porque nenhum suportaria trabalhar comigo. Eu confesso que eu sou um maluco. Eu não consigo entender porque eu fico tão bravo e tão irado. Eu sinto a raiva crescendo dentro de mim, dizia ele. De repente, ele caiu em si e disse: desculpe, você é uma pessoa que eu nunca vi, é um estranho e eu estou abrindo a minha vida para você. Desculpe, vamos falar de negócios. Por que você veio aqui mesmo? Desculpe eu estar falando, desabafando. E o Morneau disse: você está contando os problemas, mas pode continuar, sinta-se à vontade. Quando você estava no telefone, eu estava orando por você. E eu orei para que o Espírito Santo, que o Rei do Universo mandasse o Espírito Santo e envolvesse o seu coração e trouxesse para você calma. Roger, disse aquele homem, faz muito tempo que eu desisti de Deus e da religião. Mas hoje você me fez pensar no Rei do Universo. Como ele pode tocar a vida das pessoas. Eu gostei disso que você falou. Você poderia incluir o meu nome nessa lista de oração sua? Uma grande transformação operou na vida daquele homem. Passaram-se 2 anos. Um dia eles se encontraram. E Roger Morneau pôde ver no seu escritório, atrás da sua mesa, tinha um quadro pendurado na parede. E no quadro estava escrito: a oração transforma as coisas. Queridos, se Deus ouve orações intercessórias por pessoas ímpias, por pessoas que nós nunca vimos na vida, que cruzaram na nossa vida, no nosso caminho uma vez, quanto mais quando nós oramos por um filho, por uma filha, por um amigo, por pessoas que pertencem ao nosso círculo. O Roberto era um jovem cristão, fiel a Deus, amigo de Morneau. Mas depois que ele entrou na faculdade, ao sair da faculdade ele já estava diferente. Casou-se, e agora ele e a esposa fizeram novas amizades. Frequentavam boates, orgias, bebidas, mulheres. Se separou da esposa. Roberto estava agora sozinho. Um dia Morneau se encontrou com um amigo de Roberto e disse: e daí, você tem notícia do Roberto? Eu tenho. Você não reconheceria o Roberto hoje se você encontrasse com ele. Ele não é mais aquele rapaz inteligente e alegre. Ele é uma pessoa triste e acabada. Separou-se da esposa. Você sabe que o Roberto tem dentro do apartamento $1.000 só em mercadoria de maconhas e outras drogas, porque não pode faltar. Ele não pode faltar a droga para ele. Ele tem tudo dentro do apartamento. Passa o dia fumando maconha, bebendo cerveja. Gastou milhares de dólares numa aparelhagem de som de alta qualidade só para escutar as músicas rock, porque ele quer sentir-se bem perto de um palco, de um concerto de rock. Então ele comprou uma aparelhagem caríssima para sentir toda aquela sensação. Olha, eu desisti de orar pelo Roberto, disse esse amigo. Afinal de contas, cada um tem o livre-arbítrio. Ele escolheu esse caminho. Ele vai colher as consequências. E a conversa terminou aí. Mas Roger Morneau disse não. Ele escolheu esse caminho. Mas ele está enganado. Eu vou orar por ele. Há pessoas que pensam que nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Sim, temos que respeitar o livre-arbítrio. Mas nesta liberdade de escolha que cada um tem, as pessoas fazem escolhas erradas.
E onde estão os amigos, os pais, os enviados de Deus para interceder para que a pessoa perceba que fez uma decisão errada? Nós não podemos entregar as pessoas para o reino das trevas. E Roger Morneau começou a orar por Roberto, para que o Espírito Santo causasse um impacto na vida de Roberto, para que as músicas de rock perdessem um significado, que ele deixasse de gostar daquelas músicas, que ele deixasse de gostar da cerveja, que ele deixasse de gostar das drogas. E passaram-se os anos. Depois de 3 anos, um dia, Morneau encontrou com Roberto numa campal da Igreja Adventista, lá em Nova York, feito pela Conference de Nova York. E Morneau perguntou: Roberto, como está você? Estou bem, graças a Deus. E como foi a sua vida nestes últimos anos? Morneau queria ouvir. Roberto não sabia que Morneau estava orando por ele. E o Roberto começou a contar: olha, Morneau, a minha vida foi cheia de altos e baixos. Eu me casei, me separei, me envolvi com drogas, me tornei um viciado, gastei muito dinheiro, mas faz mais ou menos 1 ano atrás que as coisas começaram a mudar na minha vida. Verdade? Mas por que começaram a mudar? O que você sentiu de diferente? Perguntou Morneau. Olha, um dia eu cheguei em casa do trabalho, sentei na minha poltrona, abri uma lata de cerveja, liguei o aparelho de som do rock, estava ali, dei o primeiro gole de cerveja. Quando dei o segundo gole, a cerveja parecia estranha. Não era o mesmo gosto. Dei o terceiro gole. Estranho, essa cerveja está estragada. Joguei fora aquela lata, fui na geladeira, abri outra lata, também estragada. O que está acontecendo na minha casa? Nisto um amigo bateu a porta. Era o Henry. Olha, Henry, foi bom você chegar, dizia Roberto, porque eu estou passando um problema aqui, eu quero que você me ajude. Encheu o copo de cerveja dele. Toma, experimenta. Tomou. Henry falou: qual o problema? Sua cerveja não está ruim? Não, está ótima, está excelente. Então toma do meu copo. Realmente, a sua cerveja está podre. Vamos pegar uma outra garrafa, uma outra lata. Abriram outra lata. Realmente, alguma coisa estranha está acontecendo aqui no seu apartamento, disse Henry. Eu acho que é alguma coisa sobrenatural que está acontecendo aqui. Henry foi embora. E Roberto ficou ali, ouvindo aquela música, mas a música já não era mais a mesma coisa. E Morneau estava ouvindo ele contar a sua experiência. E ele disse: há quanto tempo mesmo aconteceu isso? Olha, isso me aconteceu há um ano atrás. Há quanto tempo Morneau estava orando por ele? 3 anos. Irmãos, 2 anos Morneau esteve orando por aquele jovem sem acontecer o quê? Nada. No 3º ano de oração diária, intercedendo por Roberto, no 3º ano, a cerveja ficou para ele amarga, ruim. O rock perdeu valor para ele. Queridos, se nós não tivermos perseverança em orar por aqueles que queremos salvar, nós não vamos conseguir salvar. Lista de orações, uma lista de oração intercessória, é uma lista para ser lida todos os dias. E nome por nome, caso por caso, deve ser mencionado para Jesus. E colocar essa pessoa nas mãos de Jesus. Eu tenho a liberdade de colocar tal e tal pessoa nas mãos de Jesus, ninguém me tira esse direito. Ele tem o direito de recusar a Jesus, eu tenho o direito de colocá-lo nos braços de Jesus. Meu filho tem o direito de recusar a Jesus, mas eu tenho o direito de pedir a unção do Espírito Santo sobre ele. E ninguém nos tira esse direito da oração intercessória. Vai vencer o mais forte. Vai vencer o mais perseverante. Se com jejuns e lágrimas
nós intercedermos pelas pessoas na nossa lista de oração intercessória, Deus vai nos dar a vitória. George Miller, ele orou por 3 pessoas. Uma pessoa se converteu enquanto ele estava vivo. Quando ele morreu, 2 ainda não tinham se convertido, mas se converteram depois da morte dele. As orações intercessórias não morrem, irmãos. Mesmo que eu morra, a oração continua viva. Continue viva. Alguém vai continuar orando. A Leila orou por muitos anos pelo seu irmão Luiz, maçom, longe de Deus, deixou a Jesus na idade de 17, 18 anos, 19 anos, e nunca mais. Todos estes anos estavam orando pelo Luiz. A esposa dele faleceu há uns 2 anos atrás. E depois da esposa falecer, com quem Deus fez com que cruzasse no caminho dele? Uma prima. Uma prima fiel daquela adventista pregadora, pastora, que vive pregando o evangelho. Se casaram. E hoje o Luiz é um fiel adventista. Quantos anos orando por ele? Lista de oração e intercessória, irmãos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, irmãos. Nós não podemos desistir daqueles a quem amamos e queremos salvar. Eu não posso concordar com os pais que aceitam que os seus filhos e filhas se afastem de Jesus e ainda acham que não há muito o que fazer por eles, porque os jovens estão exercendo o direito da escolha que lhes pertence. Muitas vezes esses pais só oram pedindo que Deus proteja os filhos. Não, irmãos. Não podemos pedir só que Deus proteja os nossos filhos. Nós queremos pedir que Deus os livre da influência do demônio. Nossa luta não é contra homens e mulheres, é contra as forças espirituais das trevas. Não podemos fazer orações generalizadas, mas orações específicas, reivindicando o sangue de Jesus sobre os nossos filhos. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. Abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 1. Orações intercessórias de um pai pelos seus filhos. Jó capítulo 1. Nos diz aqui no verso 5. Verso 4 e 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada a Jó, e oferecia holocaustos e sacrifícios segundo o número de cada um dos filhos, porque dizia Jó, porventura os meus filhos pecaram. E se os meus filhos pecaram, eu tenho que pedir perdão para eles. Mesmo quando alguém não quer pedir perdão, eu posso pedir perdão por ele. Será que Deus vai perdoar? Não sei, eu posso pedir. Jó pedia. Eu posso pedir, Senhor, perdoa os pecados deste jovem. Que o Espírito Santo dê a ele o arrependimento. Eu não posso? Será que Deus não vai ouvir? Queridos, a oração intercessória é poderosa, isenta de egoísmo. Jó orava, porventura pecaram os meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Sansão, irmãos, a Bíblia conta que Sansão, embora ungido pelo Espírito Santo, abandonou Deus. Viveu uma vida toda errada. Sansão fez tudo errado na vida dele. Finalmente teve os olhos vazados. E o levaram para ser um burro de carga. Empurraram o moinho para fazer farinha para os filisteus. Mas os pais de Sansão nunca esqueceram dele. Estavam orando, joelho em terra. E na prisão, cego, Sansão começou a pensar seriamente na vida que ele viveu. Cena após cena da vida de Sansão, da sua infância, lhe passava pela mente. E ele retornou para Jesus. O nome de Sansão entrou para a história dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 tem o nome de Sansão. Por quê? Porque Sansão voltou para Deus. O poder de uma oração não era ele que estava orando.
Era alguém que estava orando por ele. Quando você ora por alguém, você abre um canal entre o céu e aquela pessoa. Ah, mas ele é um ateu. Não importa. Quando você ora por um ateu, quando você ora pelo incrédulo, quando você ora por um filho seu, você abre um canal entre o céu e aquela pessoa. Você dá o direito dos anjos o cercarem. E quando os anjos maus dizem, saiam daqui, anjos de Deus, porque ele escolheu estar comigo. Então os anjos de Deus dizem, eu estou aqui, porque fulano está orando por ele. E há um canal aberto entre o céu e esta pessoa. E nós não vamos sair daqui. Oração intercessória. Não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir dos nossos jovens. Mas não deixe para fazer a sua lista de orações amanhã, irmãos. Comece fazendo uma lista hoje. Coloque no papel. Eu já tinha a minha lista há muitos anos. Mas eu resolvi colocar no papel. Senão você não vai se lembrar de todos os nomes. De todos os casos. Quando as pessoas passam por você e dizem, orem por mim, eu vou orar por você. Vai orar nada, porque daqui a pouco você já nem sabe quem é aquela pessoa. Nós temos que colocar o nome da pessoa na nossa lista. E lermos caso por caso, pedido por pedido. Cada um é diferente. E a sua oração, o seu ministério de oração intercessória vai crescer para 100 nomes. Roger Morneau diz que hoje passam de 100 nomes na sua lista de oração. E ele não deixa de orar nunca por aquelas pessoas até que ele saiba que as orações foram atendidas. Que ele descubra que realmente Jesus venceu. Que pela graça de Jesus, hoje, nós nos tornemos homens e mulheres fortes nesse ministério da oração intercessória. Amém? Amém.